Olá, estamos aqui para mais um programa Direito na TV, um programa da Unisul TV em convênio, em parceria com a OAB Subseção Tubarão. Hoje nós temos aqui a presença da Luciane Pacheco e da Niácara Cascais. Ambas são as conciliadoras do Centro de Mediação e Arbitragem de Tubarão. Eu gostaria de começar perguntando para vocês o que é a mediação e o que é a arbitragem. Qual a diferença entre essas duas espécies de resolução de conflitos? Então, olá a todos. Tanto a conciliação quanto a mediação e a arbitragem também, professor Edivelton, são formas extrajudiciais de resolver os conflitos, né? A mediação e a conciliação, elas são formas negociais, né? As partes vão para negociar junto com o conciliador ou com o mediador para tentar resolver o seu conflito. A arbitragem, ela é bem diferente. A arbitragem, ela é regida por uma lei federal, a lei de 96, que teve uma recente alteração agora em 2015, e ela é muito parecida com o procedimento judicial, né? A gente poderia até fazer uma analogia dizendo que ela seria uma justiça privada, porque ela tem todo aquele procedimento, como eu falei, dentro da lei. E nesse momento o juiz ele vai avaliar as partes, as provas, e ele vai sentenciar, ele vai dar um laudo arbitral ou uma sentença arbitral, como a gente fala, e essa sentença ela não é passível de recurso, ela é uma sentença definitiva e ela pode somente ser anulada, ela não pode ser submetida a recurso. No caso da arbitragem, esse árbitro, como que ele é escolhido? Ele pode ser escolhido pelas partes, por exemplo? Pode, ele pode ser escolhido pelas partes. Como é que acontece? Geralmente as câmaras de mediação e arbitragem, elas possuem uma lista de árbitros. E a principal característica desse árbitro é a sua especialidade. Então qualquer profissional não precisa necessariamente ser da área de direito. Pode ser um advogado, mas também pode ser um engenheiro, pode ser um contador, né? Ou seja, a área de conflito seria a área que se deve escolher o árbitro para atuar. Na verdade, ele seria quase como um perito, né, que vai atuar. E na mediação, como que isso funciona? Como é que se chega ao resultado? A mediação, ela as partes chegam na Câmara, a parte requerente chega na Câmara com seu conflito. Nós temos um formulário, que é um formulário bastante simples, né? Não seria uma petição inicial, seria mais um formuláriozinho, né? Para a gente ter o conhecimento do fato em si, do problema em si, e com os dados da parte requerida. A partir do momento que a gente tem esses dados, a gente faz o contato, é emitida uma notificação extrajudicial de convite para essa parte comparecer. E aí nós explicamos todo o procedimento da mediação, como que ele funciona, e se a parte aceitar, aí um segundo momento seria então o agendamento dessa audiência para as partes sentarem juntamente com o mediador para tentar resolver esse problema. E ao final nós teríamos então um termo. E esse termo, professor, ele agora, por conta dessa lei da mediação, que entrou em vigor agora em dezembro de 2015, ele tem validade de título executivo extrajudicial. Então, se porventura uma das partes não vir a cumprir o acordo, ele pode ser executado. E aí a gente brinca que pega a fila menor do judiciário. Não precisa se propor uma ação para saber quem tem razão, e sim para se cumprir o que foi negociado entre as partes. Com relação a isso, vou aproveitar agora o gancho, né, Niácara, eu queria saber de ti o seguinte: esse sistema de mediação, ele funciona só para casos em que ainda não houve a judicialização, ou ele pode ser também utilizado para casos que já estão correndo perante o Poder Judiciário? Não, na verdade, os processos que já estão no Poder Judiciário, a própria lei diz que eles podem ser suspensos, pedir a suspensão desse processo para submeter à Câmara.
O que acontece? As pessoas às vezes já entraram no judiciário e conseguiram compor um acordo, ou foi conversado com seu advogado e acham que está no momento de sentar novamente, conversar, rever, às vezes baixou um pouquinho o calor da emoção, então às vezes esse conflito ele pode ser tomado uma outra decisão. Então pode ser sim submetido à Câmara e depois tendo o acordo feito na Câmara, o que o advogado vai fazer? Ele vai simplesmente peticionar aquele termo de acordo pedindo então a extinção do feito. Perfeito. E na mediação, vocês levam em consideração essa questão que tu acabou de levantar, do calor, do momento, a questão emocional, isso é levado em consideração na hora de se tentar uma mediação? Sim, na verdade, assim, as pessoas às vezes não têm, a noção do quanto é importante haver um estudo, um preparo, uma linguagem não só das palavras, mas uma linguagem corporal para entender o que o outro está querendo, né? Às vezes ele tem aquele conflito para resolver, mas não é só aquele conflito, tem coisas por trás que na mediação a gente acaba conseguindo identificar. Então, isso mesmo que o professor disse muito bem, o calor da emoção, ele tem que ser levado em conta, sim. Primeiro, o que a gente precisa? Acalmar os ânimos, esperar a pessoa ter o seu momento, para aí sim começar a discutir qual é o problema, o que levou ele chegar até ali. Porque muitas vezes o que eu noto da minha experiência de advocacia é que o problema não se resolve não pela parte técnica, né, não pelo desejo das pessoas, mas sim por bloqueios, por algo que está segurando essa decisão, coisas que vêm muito antes histórico. Do histórico, exatamente. Sim. Quando a gente estuda a mediação e as técnicas da mediação, a gente aprende assim, que na verdade o problema é como se ele fosse um grande iceberg. E lá na ponta o que a gente vê são que as partes expõem, que a gente chama de posição. Cada parte ali dentro daquele conflito tem a sua posição de ganhar. As duas querem ganhar. Mas o que o mediador tenta fazer, e a gente estuda essas técnicas para isso, é tentar buscar qual é o verdadeiro interesse, né, que está ali. Porque a posição a gente está muito clara, mas os verdadeiros interesses que vão fazer e vão corroborar para que o acordo seja estabelecido, esse é o papel do mediador. Ele que vai tentar descobrir realmente isso. E uma das técnicas que a gente utiliza bastante chama-se caucus. Lu, eu vou pedir licença para ti para que a gente faça um pequeno intervalo e eu vou querer que tu me explique isso no próximo bloco. Claro.